Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Nós temos um imenso prazer em poder estar novamente conversando e debatendo um pouquinho mais sobre a vida a dois, sobre o casamento. E hoje eu gostaria de convidar você para juntos refletirmos sobre esse elemento fundamental bíblico, né, que tanto tem dado muitas vezes complicações e tem nos feito desafios constantes, né? Gostaria de começar perguntando para você, homem, e para você, mulher, você acredita que é possível pensar e existir um casamento perfeito? Mas antes de você responder, qual é o problema que temos diante dessa pergunta? Para mim, de modo geral, quando a gente se coloca diante dessa pergunta, o que complica a nossa resposta tem a ver com aquilo que a gente entende por casamento, né? Na verdade, o que eu percebo é que nós temos muitas vezes uma ideia errônea do que é o casamento. Para tentar explicar melhor, né? Seria esquisito ou estranho ou até estúpido perguntar assim: o limão não presta porque é azedo, né? Mas parece que a gente tem essa concepção. Então hoje eu queria convidá-los para tentar refletir um pouco mais sobre a questão do casamento a partir da lógica bíblica. E antes eu queria convidar você a orar comigo, para que Deus possa nos orientar, nos instruir e nos ensinar a partir da palavra dele. Se você puder e tiver condições, feche seus olhos e juntos vamos orar. Querido Deus, nós sabemos, Pai, que o casamento foi pensado, projetado no seu coração e só o Senhor tem a habilidade de nos ensinar como viver, como fazer para poder entendermos um ao outro, homem e mulher. E peço agora a graça de podermos aprender com a Tua palavra. Peço também, Pai, que o Senhor nos ajude a nos despir, a abrir o nosso coração à Tua voz, a tirar de nós toda a concepção antecipada, tudo aquilo que nos fecha o entendimento, e que o Teu Espírito possa nos revelar a Tua verdade, em nome de Jesus. Eu tenho percebido, meus amados, que mesmo quando já somos participantes dos conhecimentos bíblicos, a nossa ideia sobre o que é casamento, muitas vezes está deturpada. Ela pode ser deturpada porque temos muitas influências negativas, ela pode ser deturpada porque fazemos uma leitura errada da Bíblia, e ela pode ser deturpada porque a nossa expectativa em relação ao que é o casamento está totalmente errada. E por isso eu queria te convidar a ler comigo apenas um versículo, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 31. Diz assim: por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dificilmente qualquer cristão, né, não tem ouvido essa passagem ou esse versículo, até porque na Bíblia ele aparece pelo menos em mais 4 lugares, né? Inicialmente ele aparece lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, depois ele vai aparecer em Mateus 19, 5, depois em Marcos 10, 7 e em 1 Coríntios 6, 16. Então é um versículo muito conhecido auditivamente, por assim dizer, mas a gente continua tendo dificuldade de compreendê-lo, porque a gente olha para esse versículo não da perspectiva de Deus, mas da nossa própria perspectiva. E aí eu gostaria de convidar você para que a gente meditasse mais profundamente nas palavras e nos conceitos e principalmente na imagem que Deus nos dá desse versículo bíblico. Eu acho que essa talvez seja a primeira informação importante. Quando nós falamos de casamento, Deus está nos dizendo: olha, eu não estou falando de 2 pessoas, eu estou falando de uma só. Eu não estou falando de 2 pessoas que moram juntos e que de repente em algum momento se veem. Eu estou falando de uma pessoa que estão
tão juntas que já não percebo que são duas, ou seja, são duas, homem e mulher, evidentemente, mas a vida dos dois está tão misturada que a gente já não discerne mais quem é homem e quem é mulher, ou como é isso, porque a gente só consegue ver um, né? A gente sabe disso teoricamente, a gente ouve falar disso teoricamente, a gente usa esse versículo, mas quando Deus usa a imagem de uma só carne, é a partir desse conceito, dessa imagem, que ele vai desenvolver os papéis, as funções do homem e da mulher. É nesse conceito de uma só carne que então ele vai pensar nas duas partes que formam o corpo. Essa imagem de uma só carne vai ser a partir da qual Deus vai especificar as funções para o homem e para a mulher, para que o casamento então seja perfeito conforme ele projetou. E observe, amados, que também é essa imagem que Paulo vai usar lá no versículo 22 do capítulo 5 de Efésios, quando ele diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, só é possível pensar na cabeça quando a gente tem a imagem da unidade. Veja que o texto, amado irmão e amada irmã, não diz que o homem, por ser cabeça, é mais importante que a mulher. Quantas cabeças você já viu andando por aí sozinhas? Ou quantos corpos sem cabeças você já encontrou por aí? Parece uma tolice falar isso, mas às vezes a gente tem essa ideia de que o homem, quando Deus falou que ele era o cabeça, ele era mais importante do que a mulher. Na verdade, não é assim, amados. Observe que esta imagem de cabeça e corpo só pode ser pensada se for uma só carne. Os dois são um. E aí está o grande segredo que a gente precisa compreender a partir da lógica de Deus. Ser cabeça no corpo ou ser o corpo no casamento não tem relação nenhuma com papéis hierárquicos, um que manda em outro. O homem manda, a mulher obedece, e muito menos com disputa de poder, mas diz respeito tão somente a funções a serem executadas, exercidas por cada um dos cônjuges, e isso de forma interdependente. A cabeça não está isolada, o corpo não está isolado, na verdade, um depende do outro para que possa desempenhar com qualidade aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus projetou para o homem e para a mulher. Eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso, porque quando Deus diz, olha, o homem é o cabeça, obviamente ele já colocou no homem, ele já o capacitou para executar as funções que lhe são destinadas em razão das necessidades do corpo. Ou seja, não será um peso para o homem fazer o que ele tem que fazer, não será um peso para a mulher fazer o que ela tem que fazer, porque Deus já os capacitou. Isso, amados, estando claro na nossa mente, então a gente pode desenvolver as funções tanto do homem quanto da mulher. Porque quando a gente olha para essa imagem, homem cabeça e mulher corpo, a gente pensa nessa unidade. E aí eu vou tentar aqui desenvolver essa questão do cabeça e do corpo, pensando em 3 dimensões, para que a gente possa ser um pouco didático, ainda que isso não seja possível fazer essas distribuições, Mas vamos pensar aí no papel do cabeça em 3 dimensões. Numa que eu vou chamar de relacional, uma outra que eu vou chamar de convivência no lar e a outra que eu denominei dimensão espiritual. Começando com a dimensão relacional, eu acho que a gente poderia destacar aqui 3 situações, ou 3 atitudes, ou 3 ações, funções que o corpo espera que o cabeça, o homem, faça, E aí eu vou começar com a primazia delas que eu percebo, os ouvidos. O corpo, ou seja, a mulher, ela tem necessidade intrínseca de ser ouvida. Não por acaso Deus nos deu 2 ouvidos, Ouvir é uma das coisas mais preciosas, é o tempo mais generoso que eu posso dar à minha esposa. Ouvi-la com atenção,
não é? Porque essa necessidade dela ser ouvida é intrínseca à existência dela. E eu sempre, quando leio Gênesis e vejo aquela passagem que Eva está conversando com a serpente, eu fico me pensando, né, não será isso que aconteceu com Eva? Ela precisava ser ouvida e Adão acabou ouvindo todos, menos Eva. Eu acho que isso também acontece no dia de hoje. Quando a gente pega aquelas situações tristes, onde há traições femininas, tem sempre um elemento que ouviu ou que deu ouvidos aos sentimentos e às necessidades dela, que o esposo muitas vezes não foi capaz de fazer. Por isso essa função é masculina, certo? Ouvir a esposa, dedicar-lhe tempo na audição empática, audição com o coração aberto, não para julgar, para condenar e muitas vezes dar uma resposta apressada, amados. Eu, por exemplo, muitas vezes já cometi esse equívoco, né? E errei nesse sentido, porque o homem se apressa em ser prático e muitas vezes já tenta uma resposta àquela situação. Na verdade, a esposa ela só quer ser ouvida porque ela precisa ter uma conexão com o esposo. E Deus fez isso e faz isso através do ouvir. Ouvir a esposa me conecta à alma dela, me conecta aos sentimentos dela. E somente quando a minha esposa se sente ouvida por mim, ela vai ser capaz de criar intimidade comigo, de se abrir por completo, sem medo. De se deixar desnudar-se, de que eu perceba aquilo que lhe é mais íntimo, os seus medos, as suas inseguranças. E ela só vai conseguir fazer isso se sentir confiança em mim. Se eu for homem o suficiente para não agredi-la na sua dor, ou para não usar isso depois para feri-la. Então, o primeiro elemento fundamental à cabeça é ouvir. Depois, uma outra atitude fundamental está em olhar. Não por acaso Deus capacitou o nosso corpo masculino a ser atraído pelo olhar, a despertar em mim ações de sexualidade pelo olhar, porque na verdade a esposa necessita ser olhada, não é? Na verdade a esposa carece de apreciação masculina, ou seja, a cabeça precisa olhar para a esposa, para admirá-la delicadamente com os olhos. Você, marido, você olha a sua esposa? Muitas vezes a gente percebe que o esposo não é capaz de perceber que a esposa trocou de roupa, vestiu uma roupa diferente, né? Fez algo ali para ele é incapaz de perceber. Ela carece do seu olhar. Então, cumpre a você, nesse relacionamento, olhar para a sua esposa. Claro que às vezes também as esposas colocam a gente em xeque, né? Ela quer que a gente observe que ela trocou a cor do cabelo vermelho 30 para vermelho 31. Obviamente, o nosso olhar masculino não tem essa habilidade detalhista. Mas o que Deus está nos dizendo é que esse olhar masculino, mesmo não sendo detalhista, ele é fundamental para demonstrar apreço, para demonstrar zelo, cuidado, atenção. Você observa que a sua esposa trocou de batom? Você sabe qual é o batom que você mais gosta na sua esposa? Qual a lingerie ela vestiu ontem, por exemplo? Que cor era? São coisas que a esposa necessita que o cabeça faça para que ela possa se sentir amada. Obviamente, meu irmão, varão de Deus, é importante lembrar que seu olhar não é para apontar defeitos, não é para dizer que ela tem uma estria, que está acima do peso. Isso é descordial. Na verdade, o olhar é para conectar-se com a sua esposa, conectar-se com o que ela tem feito, observar os seus desejos, observar as suas mudanças, elogiá-la, nunca e jamais para condená-la. Porque a sua esposa, a mulher, o corpo, sente-se desejada quando é admirada, quando é olhada. Então Deus deu a nós, incumbiu a nós homens, essa função no relacionamento de olhar para nossas esposas. E aí vai um cuidado que serve para mim, para todos os homens. Nós homens, muitas vezes, quando vamos conversar, quando vamos olhar, a gente está fazendo outra coisa, e aí compromete o processo. A esposa vem conversar com a gente está mexendo no celular, ou está assistindo o jogo na televisão, ou de repente está fazendo conta ou coisa assim. Não, olhar e ouvir precisa ser
exclusivo. Se eu vou conversar com a minha esposa, eu já tenho uma técnica e sempre sou desafiado a fazer isso, desligar o celular. E às vezes eu ainda erro, e ela chama a atenção, meu bem, olha o celular, e certo ela, é isso mesmo, meu bem, eu vou desligar, porque eu sei da necessidade que ela tem de ser ouvida por inteiro, né? De ser apreciada com toda a minha atenção a ela. O terceiro elemento também nessa questão da cabeça, que a gente vai falar nessa dimensão, está em falar. A esposa precisa receber de você palavras. E aí eu vou focar somente num tipo de palavra nesse momento que é fundamental para a esposa: palavras de agradecimento. Nós homens temos muitas dificuldades de agradecer. Agradecer pela roupa que vestimos, agradecer pelo alimento que foi feito, agradecer porque a casa está limpa, agradecer por coisas que ela faz no cotidiano em casa, que a gente acha que é obrigação dela. Não é. Na verdade, a gente tem que aprender a ser grato por aquilo que ela faz. Então, em vez de você destilhar falas grosseiras, estúpidas, a sua esposa carece que você fale a ela coisas boas, generosas, que a motive, que a desperte. E, obviamente, que a faça sentir desejo por você. Nenhuma mulher gosta de ser tratada com grosseria, com estupidez, com palavras ríspidas, certo? Mesmo que você tenha que ser firme em determinado momento, você pode ser firme e ser gentil ao mesmo tempo, porque Deus nos deu essa habilidade. Infelizmente, alguns homens agem inadvertidamente porque falam coisas depreciativas, né? Como ela engordou, está acima do peso, a roupa está feia, o cabelo está horroroso, coisa desse tipo. Na verdade, amado, se você parar um pouquinho e pensar que a sua esposa é filha do pai, é preciosa para o pai, você vai temer um pouquinho mais de dirigir a ela palavras de qualquer jeito, né? Ou se você se colocar no lugar de uma filha, você que é pai, como é que você acha que você se sentiria se um cara lhe dirigisse palavras grosseiras à sua filha? Obviamente a sua virilidade seria exposta, você iria lá defender a sua filha. Então lembre-se disso, a sua esposa é filha de alguém e principalmente é filha de Deus, então trate ela com respeito, com carinho, com zelo, né? Então nessa dimensão, 3 coisas são fundamentais nesse relacionamento. O homem deve ser pronto para ouvir, deve olhar a sua esposa apreciadamente e deve ser grato com palavras de incentivo e elogio. A outra dimensão que eu classifiquei aqui como sendo a dimensão do dia a dia, do respeito, observe também aqui, amados, que não há qualquer procedimento de hierarquia, certo? Quando Deus diz, deixará o homem e se unirá à sua mulher, eu acho que isso é fundamental. Não estamos falando de meninos e meninas, não estamos falando de garoto ou garotinha que quando a coisa complica corre para o colo do papai. Estamos falando de pessoas maduras, pessoas que são responsáveis pelas suas atitudes e entenderam que já não podem mais agir como menino ou como criança, né? Elas têm que ser responsáveis pelas decisões que precisam tomar na sua casa. Nessa dimensão, né, como não há hierarquia, há funções distintas em razão das capacidades que Deus colocou em cada um de nós, né? E elas transcendem a questão cultural. Obviamente nós vivemos numa cultura em que o homem tem mais essa coisa de trabalhar fora, mas obviamente isso não é uma determinação divina, isso é cultural. E o casal vai ter sempre que entrar em acordo e ajustar essas coisas para que ela possa funcionar bem. Qual é o primeiro segredo nesse elemento quando a gente fala dessa questão do ajuste? Nem homem e nem mulher na convivência deve fazer qualquer coisa que o outro não esteja de acordo, né? Isso precisa ser o princípio básico, a questão mais fundamental, ou seja, a concordância. A concordância é a condição necessária para que as coisas projetadas aqui na terra possam ir bem, assim como está escrito lá em Mateus 18, que diz, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa e pedirem, isso lhe será feito por meu Pai. Então a concordância é o princípio fundamental para que o dia a dia possa fluir de forma transparente. Quem casa não tem mais uma vida em particular, né? Não é apenas uma questão de dar satisfação, é uma questão de necessidade para a convivência. A minha esposa
precisa saber onde eu estou, não porque ela quer saber da minha vida, é para que ela não se preocupe à toa. Então eu vou dar satisfação da minha vida porque eu a amo, eu não quero que ela fique preocupada à toa, e vice-versa. Mas além disso, quando Deus fala dos papéis, como eu estou focando nessa ministração dos homens e a questão do cabeça, essa regra de comportamento, né, de convivência, em que haja acordo, além disso, há 3 coisas que Deus destinou ao homem e que o cabeça, o homem, precisa fazer na sua casa para dar condição da sua esposa ser aquilo que ele precisa. São essas 3 coisas. Primeiro, o poder de decisão. Segundo, poder de provisão. Terceiro, a questão da proteção. Obviamente, quando a gente está falando aí da decisão, Deus não está falando que o homem tem palavra final, né, sobre qualquer situação, que ele decide as coisas sozinho, que ele... Não, Deus está falando que a esposa precisa que o homem tenha decisão, seja decidido. Ou seja, Deus está dizendo que eu não posso ser um banana, eu tenho que ser homem, eu tenho que ter habilidade de decisão. Nada pode ser mais deprimente para uma mulher quando ela tem um marido que a gente chama de banana. Aquele cara que não decide, aquele cara que não toma posicionamento, aquele cara que, está tudo bem, a casa está caindo, mas ele está dizendo que está tudo bem. Então veja que decisão aqui, biblicamente falando, não tem nada a ver com mandar, tem a ver com agir primeiro, tem a ver com se antecipar. Decidir é assumir responsabilidade em primeiro lugar para o bem-estar da minha esposa, para o bem-estar da minha casa, é se importar com ela, é dar importância a ela, certo? É transparecer virilidade, macheza, coisa de homem. A esposa precisa ter a certeza de que eu sou maduro o suficiente para que ela possa confiar a vida dela em mim, que comigo ela estará segura, ela não corre riscos, né? Então, por isso, Deus deu a nós essa habilidade da decisão e vai requerer de nós isso na nossa convivência no dia a dia. Também Deus competiu a nós homens a necessidade da provisão. Obviamente que isso não significa somente prover no sentido financeiro, ter que trabalhar fora para cuidar da casa, para trazer o alimento. Nós, à medida que as sociedades mudam, isso pode mudar bastante, mas o princípio bíblico permanece. A minha esposa pode até trabalhar fora, a minha esposa pode até ter um dinheiro maior do que o meu, a minha esposa pode ter um salário maior do que o meu, pode ter uma habilidade administrativa maior do que o meu, mas em casa, a responsabilidade, o cuidado, a preocupação precisa ser minha. Eu é que tenho que cuidar disso, às vezes nos mínimos detalhes, cuidar de arrumar uma coisa que está quebrada, cuidar de que a casa tenha segurança, por exemplo, trocar a lâmpada, coisas básicas do dia a dia, compete a mim, eu não posso deixar para lá, né? Eu não posso deixar que isso seja feito de qualquer jeito, e ainda que a minha esposa seja determinada, decidida, isso não ficará mudado. A minha esposa pode ter carro, a minha esposa pode dirigir por aí, mas ela vai sentir de mim ainda a necessidade de que eu me preocupe com ela, me preocupe com o carro dela. Se o pneu do carro dela fura, eu tenho que me preocupar em arrumar, não é ela que tem que se virar, porque é assim, dessa forma, que eu vou mostrar para ela que eu estou provendo ela, eu estou atento às questões delas. Outro elemento interessante e fundamental nessa questão da convivência, que é uma obrigação bíblica, está na proteção da esposa e, obviamente, da família. Proteger não tem somente a ver com aquela coisa de defender a casa contra o mal, né? De agir em defesa da agressão externa, mas tem mais a ver, e eu penso isso, com a questão dos sentimentos da sua esposa. Diferente do mundo masculino, as emoções da esposa se apresentam nuances muito diversas, em razão das questões próprias hormonais. Então, há dias em que a sua esposa vai estar bastante sensível em razão dos hormônios da menstruação, da baixa hormonal quando está no período fértil, ou do acréscimo, tudo isso vai alterar. Diferente do mundo masculino, as mulheres apresentam essas nuances e que eu, enquanto homem, preciso estar sensível a isso, para que eu cuide, né, proteja as emoções da minha esposa e não permita que ela gaste energia com coisas que ela não precisa gastar energia. Infelizmente,
quando Paulo, né, cita lá no Efésios 5:25, né, vós maridos amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. E é triste a gente perceber que a maioria das feridas da alma de uma mulher, elas foram feitas por homens, ou por homens da sua infância, irmãos, pais, padrastos, ou por homens desconhecidos, mas que afetaram a identidade dela, invadiram a sua intimidade sem a permissão dela. Então, muitas vezes, essa mulher, quando vem para o casamento, elas estão desacreditadas no homem. Elas têm medo do homem porque elas nunca receberam do pai ou dos homens que a rodeavam o senso de proteção. Então, homem, você precisa entender que a sua esposa precisa ser protegida. O que é ser protegida para a esposa? Ela poder deitar no seu colo, ela poder abraçar você, homem, sem ter que guardar-se as suas partes íntimas. Por isso que a imagem do pai para a menina é tão fundamental. Porque quem é o pai para a menina, para a mulher? É aquele homem que ela pode abraçá-lo sem ter que proteger o seio, sem ter que se resguardar a sua intimidade, porque aquele homem pode feri-la. Isso é a paternidade, certo? E quando ela vai para o casamento, ela não quer um pai, mas ela continua tendo a necessidade dessa proteção. Marido, você vai ter que ser esta figura, essa imagem de homem que a protege, que ela pode se abrir, que ela pode falar das suas dores, das suas emoções, dos seus sonhos malucos, sabe? E sem ter que se resguardar disso. Que ela pode ficar com você em qualquer lugar, em qualquer situação, que você vai protegê-la. Entende? Ela não pode ter medo. Eu sei que às vezes a vida nos faz dessabores, nos traz situações difíceis. Ela precisa ter certeza de que você não vai abandoná-la quando ela não puder dar a você o que você precisa. Isso é senso de proteção. Senso de proteção é transmitida no carinho, no apreço, na dedicação, no cuidado e na valorização. Como o casamento, amados, é para sempre, a minha esposa tem que ter absoluta certeza de que o dia que ela não puder sorrir para mim, de que o dia que ela não puder me dar uma satisfação sexual, eu vou continuar ao lado dela, eu vou cuidar dela, eu vou protegê-la, e não o contrário. Então, isso é uma qualidade, é uma necessidade, uma competência masculina que Deus deu para cada um de nós e exige que nós façamos isso no dia a dia. Então, aí nessa dimensão do relacionamento, eu falei de 3 coisas que são bem importantes, né? A capacidade de decisão, a questão da provisão e também o que a gente chamou aí de proteção das intimidades, proteção da vida emocional da sua esposa, que você fará com o seu corpo, você por inteiro. E por fim, para que a gente possa compreender ainda esse nível da função do cabeça, eu gostaria de falar um pouquinho da dimensão espiritual, né? Qual é o papel do cabeça no corpo na questão espiritual? Aqui sim, meus amados, a gente tem um princípio de autoridade e de hierarquia, né? Mas veja, esse princípio de autoridade e de hierarquia, ele é muito distinto, muito diferente do que aquilo que se propaga ordinariamente no mundo, né? Na verdade, quando Deus fala que o homem tem a primazia aqui, Ele não está falando que conferiu ao homem domínio sobre a mulher, né? Ou que a mulher deve continência a ele e fazer somente o que ele quer. Na verdade, a hierarquia de Deus estabelecida aqui tem a ver com a responsabilidade nos céus e na terra que foi conferida ao homem. Lá no capítulo 22 de Efésios, quando Paulo escreve, ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, e ele dá a condição, como ao Senhor. Paulo deixa muito claro que a submissão da mulher não pode ser uma exigência do cabeça. Deus não me deu o direito de exigir da minha esposa que ela seja submissa. Pelo contrário, a minha atitude de cabeça é de servidão. Então Deus diz que a atitude de submissão, ela precisa ser voluntária, ela precisa ser de cooperação, ela precisa entender que
a esposa, nessa relação espiritual, vai ter que estar debaixo, submeter-se à direção espiritual que o homem vai receber, né? Obviamente, aí que a gente precisa ter a dimensão do que Deus falou. Quando existe um casamento, quando olhamos para essa ideia do casamento, Deus, cada vez que um casamento se faz, Ele cria planos para gerações, e esses planos são revelados ao homem. Aí, então, a esposa precisa se submeter a esses planos, fazendo as funções dela para que esse projeto de Deus vingue em nossa vida. E observe que essa submissão que Paulo fala é uma submissão de liderança, que é uma liderança não de domínio, não de imposição, mas é um domínio de servir. Cristo serve a igreja com os dons, com cuidado, com zelo, de tal maneira que deu a si mesmo pela igreja. É nesse sentido que a nossa condição de autoridade se coloca dentro de casa. Entretanto, quando a gente fala da responsabilidade, aí Deus conferiu ao homem uma responsabilidade espiritual que ele responde diante de Deus por todas as decisões tomadas na sua casa. E são vários os exemplos bíblicos, não vou me entrar aqui. O que eu quero explicar para você é que, independente na minha casa da decisão que eu tomar, ou se a decisão for tomada pela minha esposa ou pelos meus filhos, quem responde diante de Deus sou eu. Observe que lá no Éden, quando Eva pecou e Deus vem acertar as contas, Deus não chama Eva, Deus chama Adão, porque a responsabilidade da autoridade sobre a casa dele estava sobre Adão. Então isso é algo muito sério. Então o fato do homem ser a autoridade, Deus está dizendo, vou cobrar de ti as coisas que acontecerem na sua casa. Por isso é fundamental a submissão da esposa. Obviamente, quando ela é submissa, isso evita que o marido tenha que lidar com problemas dos quais ele não participou para decidir, não é? Mas o fato dele ser responsável por essas decisões não significa que ele manda na esposa, manda nessas decisões. Pelo contrário, significa que ele precisa ser o primeiro. E para ser o primeiro, obviamente, ele vai ter que, lá novamente na ideia da cabeça, ouvir a Deus. Ele precisa ser uma pessoa que ouve a Deus, que está atento à mensagem de Deus, para que então ele possa ser autoridade na casa dele e seja profeta, fale a casa dele. Nesse sentido, a autoridade espiritual que Deus confere ao marido é de sacerdote, ou seja, aquele que tem acesso ao trono de Deus, né? Aquele que fala com Deus e automaticamente ouve de Deus, leva suas petições, as necessidades da sua casa para Deus e ouve de Deus aquilo que ele tem para a sua casa, né? Toda casa, meus amados, que tem um homem que age assim, é uma casa próspera. Infelizmente, nós estamos vivendo dias de carência de homens assim. Basta olhar os dados estatísticos na igreja. A maioria são mulheres, né? A maioria de quem estuda são as mulheres. A maioria dos empregos tem sido ocupado pelas mulheres. E assim vai. Obviamente, por quê? Porque a mulher tem sido mais esperta? Não, porque o homem não tem cumprido aí com o seu papel. Mas independente, amado, de você não estar fazendo com o seu papel, Deus vai requerer de você a necessidade de cumprimento, certo? É você que tem a habilidade e o dever de orar pela sua esposa e orar com ela. É dever de orar pelos seus filhos, dever de instruir os seus filhos no caminho. Você é na sua casa a imagem de Deus. Quando um pai não desempenha bem o papel que Deus lhe conferiu, os filhos têm muita dificuldade de olhar para Deus. Quando a esposa tem problemas no seu papel, os filhos têm problema com a igreja, mas não com Deus. Então observe que nós temos aí uma responsabilidade muito grande. Querido irmão, varão de Deus, homem de Deus, você vai responder diante de Deus pela sua missão. E não adianta achar que porque você é um bom homem, não bebe, não fuma, você vai ser eximido dessa responsabilidade. Deus vai continuar requerendo de você que cumpra com esse seu papel em casa.
né? Então entenda, a sua autoridade é para servir, é aquele que faz primeiro, é aquele que ensina pelo exemplo, é aquele que lê a Bíblia primeiro, é aquele que busca aconselhamento da igreja primeiro, é aquele que participa das reuniões para aprender, para fazer primeiro, é aquele que levanta primeiro, é aquele que serve primeiro, é aquele que quando há uma situação, ele é o primeiro a se dispor a fazer, porque isso é requerido diante de Deus. E mesmo quando erra, mesmo quando peca, mesmo quando faz as coisas erradas, ele é o primeiro a pedir perdão, porque ele vai ensinar a sua casa e os seus filhos pedir perdão fazendo. Muito provavelmente, esposa, né, e os maridos que têm me ouvido até agora, estejam curiosos aí com a parte do corpo, né? E evidentemente você tem toda a razão, porque eu me dediquei nessa mensagem a falar mais aí da responsabilidade do cabeça. Mas assim, para que essa mensagem não fique grande, eu vou deixar para uma próxima mensagem, onde nós vamos nos dedicar a discutir, a entender um pouco mais essa função do corpo, né, da mulher no casamento. Queria tão somente nesse momento, a gente já está finalizando, né, dizer às amadas irmãs, né, que mesmo que eu tenha me dedicado hoje a falar um pouco das especificidades do cabeça, né, quero dizer que atentem para um elemento fundamental na palavra de Deus. Lá em Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, como ao propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa. Querida irmã, querida filha de Deus, né? Há um erro muito grande, muitas vezes, inspirado por Satanás, que faz com que a esposa erroneamente ache que seu esposo vai ser o cabeça se ela falar muito, né? E se ela ficar admoestando o marido com a palavra, olha o que está escrito na Bíblia. Amada, Deus vedou isso a você, né? Seu esposo não vai se voltar para Deus porque você fala muito, nem mesmo porque você ora muito. Seu esposo vai se voltar para Deus quando você cumprir o que a Bíblia fala, pelo seu comportamento honesto e respeitoso, né? Seu esposo não vai entender que ele precisa ser cabeça porque você fala para ele. Somente o Espírito Santo pode revelar isso ao coração do seu marido. Então, qual é o conselho que eu posso dar para você? E diria até, faça um desafio com você, amada irmã. 30 dias, tenta fazer essas duas coisas aqui que eu vou tentar colocar para você. Duas coisas. Primeira delas, respeite o seu marido. Respeitar o marido não é somente não trair, não é somente fazer o que ele quer. Muitas vezes, não fazer o que quer é um sinal de respeito, porque o que o marido quer é uma doideira, né? Na verdade, o respeito não cobre dele, não faça cobranças, não lhe aponte falhas, não seja uma matraca destrambelhada que fala. Isso sabe, agressivo, é desrespeitoso, é desonroso a um homem. Então, coloque no seu coração a partir de hoje, não critique seu marido, mesmo que ele esteja errado, né? Deus não deu esse direito a você do ponto de vista espiritual. Deus não deu a você o direito da crítica à autoridade na sua casa, que é seu marido. Não faça admoestações, e muito menos faça enfrentamentos, certo? Não faça enfrentamentos, mas o que você deve fazer? Agradeça a Deus e procure ver nele coisas que o abençoe. O gesto de gratidão que você tem ao marido produz muito mais efeitos do que as suas cobranças. Então, verifique o que ele faz de bom e elogie isso. Ele vai entender que isso é bom. Elogie as coisas que ele faz, seja grato por aquilo que ele faz. Muitas vezes ele trabalha o mês inteiro, trabalha o dia inteiro. Quando ele chega em casa, o que você apresenta para ele é uma lista de cobranças. Inverta isso, certo? Inverta.
Você pode apresentar, mas faça num outro momento. Antes, faça o trabalho de aveludar o coração do seu marido, preparar o coração dele com palavras de elogio, de carinho e de atenção. Essa é a primeira atitude. A segunda dela, a Bíblia fala que você tem que ser honesta. E a melhor forma de ser honesta com o seu marido é orar por ele. Mas veja, as mulheres muitas vezes, eu percebo muitas delas, elas oram errado. Porque quando elas oram diante de Deus, elas oram para que Jesus mude o marido, certo? Ou seja, é como se ela trabalhasse no sentido de que Deus fizesse algo para atender uma necessidade dela. Essa oração Deus não ouve. Digo para você sem qualquer medo de errar. Qual é a oração que Deus ouve? Ore para que seu marido seja o que Deus quer que ele seja. Ore para que seu marido se converta a Cristo. E aí sim você deve orar, quando orar, pedindo para que Deus mude em você o que você precisa mudar. Eu vejo muitas mulheres, por exemplo, querendo que o marido seja uma bênção na igreja. Vá para a igreja, ore, seja aquilo. Mas ela em casa, amados, não é a igreja. Ela fala, ela reclama, sabe? Ela cria problemas do nada. Ela cava, sabe, o passado e traz aquilo toda vez que conversa. Então, minha querida, isso não produz efeitos bíblicos. Ore para que seu marido vá para o centro. Qual é o centro? Cristo. Quando ele estiver em Cristo, você estando em Cristo, então os dois vão poder se encontrar, certo? E um conselho final aí, para que as mulheres possam tomar posse disso que eu estou falando e praticar, não ceda à tentação de ser uma mulher dominante, manipuladora e instigadora. A Bíblia veda isso a você. Na verdade, Satanás usa essa estratégia para destruir casamentos. A mulher tem uma habilidade de manipular o marido, muitas vezes com jeitinho, com a fala doce. A doçura feminina faz com que o homem seja manipulado. Cuidado com isso. Não manipule o seu marido a fazer o que você quer. Ele precisa fazer o que Deus quer. Ele precisa ser atento à voz de Deus e não o contrário. Não induza seu esposo a fazer coisas que você acha que é bom. Ele precisa ter ouvidos para Deus. Deus sabe o que é bom para você, para a sua casa e para o seu marido. Então, minhas amadas e meus irmãos, prometo que na próxima mensagem nós vamos nos dedicar com mais carinho, com mais atenção, à questão das funções, dos papéis femininos. Por hora nós vamos ficando aqui com os papéis masculinos, né? Com essa informação preciosa que eu creio que Deus tenha falado do seu coração. Eu espero, minha irmã, meu irmão, que Deus tenha falado do seu coração. Na próxima, como eu falei, a gente vai detalhar um pouquinho mais e vou tentar seguir essa mesma lógica dessas 3 dimensões, de maneira que a gente converse um pouco, né, sobre a convivência, sobre a dimensão espiritual, sobre a dimensão ali da relacionamento, da dimensão relacional, e a gente possa fazer completude nessas questões. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus cubra de graça e paz a todos, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.